Homem milionário abriu mão de seu assento na primeira classe para uma senhora idosa. Então ela fez isso. Arthur Valença, um milionário reservado, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, era conhecido por sua frieza nos negócios e discrição fora dos holofotes. Sempre viajando de primeira classe, evitava contato humano além do necessário. Mas em um voo comum, tudo muda. Uma senhora idosa, visivelmente cansada e com dificuldades para andar, entra no avião com a passagem errada comprada por engano, para o assento do meio na classe econômica. O sistema está lotado, e os comissários tentam resolver a situação com pouco sucesso. Antes que o caos se instaure, Arthur se levanta calmamente, entrega seu bilhete da primeira classe e diz: ela merece chegar com dignidade. A senhora resiste, emocionada, mas ele insiste com gentileza. Toma seu lugar apertado na última fileira e silencia. Para ele, foi apenas um gesto simples. Para ela, um ato que mudou tudo. Horas depois, já no saguão do aeroporto, a senhora se aproxima dele com um sorriso enigmático e entrega um envelope. Dentro, há uma carta escrita à mão e um contrato de doação de ações. A idosa era Alzira Monteiro, filantropa anônima e herdeira de um império de transportes, que viajava incógnita para testar a humanidade das pessoas ao seu redor. Ela revela que há anos busca alguém digno para assumir uma nova fundação, voltada à inclusão social e educação de jovens negros e pobres. E naquele gesto simples, encontrou o coração que procurava. Agora, Arthur terá que decidir: continuar seu império tecnológico, ou recomeçar como líder de uma missão humanitária, que pode mudar o mundo e a si mesmo para sempre. O assento da dignidade, capítulo 1, o silêncio da primeira classe, e a dama esquecida ao interior da primeira classe, era um santuário de luxo e silêncio, onde o zumbido suave dos motores do avião servia como uma trilha sonora para o isolamento voluntário. Arthur Valença, um milionário reservado, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, prezava essa bolha de privacidade. Conhecido por sua frieza nos negócios, um homem de algoritmos e decisões implacáveis, ele evitava contato humano além do estritamente necessário. Seus olhos, acostumados a varrer planilhas e fechar acordos bilionários, raramente se detinham em rostos, preferindo o conforto da sua própria mente. Para Arthur, voar era uma extensão de seu império, um meio eficiente de se mover entre seus domínios, sem a inconveniência das massas. Naquele dia, no entanto, a rotina impecável de Arthur seria quebrada. A cena que se desenrolava no corredor da aeronave era de um caos sutil, mas crescente. Uma senhora idosa, com cabelos prateados, um casaco modesto e um andar visivelmente cansado, tentava se acomodar em um assento no meio da classe econômica. Seus movimentos eram lentos, seus olhos, perdidos na busca por um espaço que não existia. Ela segurava uma passagem amassada, comprada por engano para o assento do meio, em um voo que estava lotado. Os comissários de bordo, com sorrisos tensos e vozes profissionais, tentavam resolver a situação, mas o sistema parecia intransigente, e os passageiros, impacientes. Arthur observava a cena de sua poltrona espaçosa, com um misto de impaciência e o vago incômodo que pequenas perturbações causavam em seu universo meticulosamente ordenado. Ele via a confusão nos olhos da senhora, a dignidade com que ela tentava lidar com a situação, a forma como o cansaço a vencia. Seus lábios, acostumados a proferir ordens e análises frias, permaneceram em silêncio. A maioria dos passageiros da primeira classe, alheios ou indiferentes, seguia em suas próprias bolhas de privacidade. Mas algo na fragilidade daquela senhora, na sua resiliência silenciosa, tocou uma fibra em Arthur, talvez uma lembrança de sua própria avó, ou da humanidade que ele havia enterrado sob o peso da ambição. Capítulo 2. O gesto simples e a reação. Inesperada, a frustração dos comissários de bordo crescia. O avião estava prestes a decolar, e o problema da senhora idosa ainda não tinha solução. Os passageiros da classe econômica começavam a reclamar, o burburinho se transformando em um clamor impaciente. A senhora, visivelmente constrangida, abaixou a cabeça, seu corpo encolhido em desculpas silenciosas, pronta para aceitar qualquer destino que a colocasse fora daquele constrangimento. Arthur, de sua poltrona de luxo, sentiu um desconforto crescente. Não era apenas a irritação pela espera. Era algo mais profundo,
um incômodo com a injustiça da cena. Ele viu a dignidade daquela senhora sendo pisoteada pela rigidez de um sistema e pela indiferença das pessoas. Em um impulso que ele mesmo não compreendeu completamente, algo que ia contra sua natureza fria e reservada, Arthur se levantou. Seus movimentos eram calmos, deliberados, contrastando com a agitação ao redor. Ele caminhou até a senhora, a poucos passos de seu mundo blindado, e estendeu a mão, não para uma transação de negócios, mas para um gesto de pura humanidade. Com a voz firme, mas com uma gentileza que surpreendeu a ele mesmo, disse: Senhora, por favor, aceite meu assento na primeira classe. Ele entregou seu bilhete de papel, um convite para um mundo que a senhora jamais sonhara em pisar. A surpresa silenciou a todos. A senhora, atônita, resistiu, os olhos marejados. Não, meu jovem, de jeito nenhum. Não posso aceitar. É demais, ela murmurou, a voz embargada pela emoção. Mas Arthur insistiu, com uma determinação que, antes, ele só usava para fechar acordos milionários. A senhora merece chegar com dignidade, ele repetiu, sua voz inabalável. Ele pegou a pequena mala da senhora e a conduziu suavemente até sua poltrona espaçosa, ajudando-a a se sentar. Para ele, foi apenas um gesto simples, uma forma de resolver um problema e aliviar um incômodo. Para a senhora, foi um ato que mudou tudo, uma faísca de humanidade em um mundo que ela pensava ter esquecido. Arthur, por sua vez, tomou o lugar apertado da senhora na última fileira da classe econômica, e ali, em meio ao barulho e à agitação, silenciou, sentindo uma estranha paz em seu próprio desconforto. Capítulo 3. O enigma no saguão e a entrega do destino. A viagem transcorreu sem intercorrências, com Arthur em seu assento apertado na econômica, observando o burburinho da cabine, e a senhora em sua poltrona espaçosa na primeira classe, em um conforto que ela jamais havia experimentado. Arthur, em sua nova posição, sentiu uma estranha conexão com as histórias sussurradas ao seu redor, com os risos das crianças, com a vida simples que ele sempre ignorou. Ele não sabia, mas seu gesto havia sido testemunhado por outros passageiros e pela tripulação, que observavam a cena com um misto de curiosidade e admiração. Horas depois, já no saguão movimentado do aeroporto, Arthur, com sua bagagem simples e o rosto cansado da viagem, tentava se misturar à multidão, ansioso para retomar sua vida fria e ordenada. Mas uma figura se aproximou dele, com um sorriso enigmático e os olhos brilhando com uma gratidão que o desarmou. Era a senhora. Ela não parecia mais cansada. Havia uma leveza em seu andar, uma dignidade renovada. Ela estendeu a mão, não para agradecer, mas para entregar-lhe um envelope. Dentro, Arthur sentiu o peso de papéis. Um contrato. Meu jovem, a senhora disse, sua voz suave, mas com uma autoridade que surpreendeu Arthur. Aquilo que você fez por mim foi um gesto que não tem preço, e eu estava procurando por alguém como você há muito tempo. O enigma se desvelou. A idosa era Alzira Monteiro, um nome que ecoava nos círculos mais influentes do país. Filantropa anônima e herdeira de um império de transportes que ele, Arthur, sequer sabia da existência. Ela havia viajado incógnita, usando a passagem errada como um teste, uma forma de avaliar a verdadeira humanidade das pessoas ao seu redor, longe dos holofotes e das aparências. Alzira revelou que há anos buscava alguém digno para assumir uma nova fundação, uma missão humanitária voltada à inclusão social e à educação de jovens negros e pobres, um projeto que ela sonhava em ver florescer. E naquele gesto simples, no assento de um avião, ela encontrou o coração que procurava. Dentro do envelope, além de uma carta escrita à mão, havia um contrato de doação de ações, transferindo uma parte significativa de sua fortuna para Arthur, com a condição de que ele liderasse essa fundação. O destino de Arthur havia mudado para sempre, e a pergunta final ecoava em sua mente: continuar seu império tecnológico, ou recomeçar como líder de uma missão humanitária, que poderia mudar o mundo e a si mesmo para sempre? Um gesto de gentileza mudou o destino de um milionário. A senhora idosa tinha um segredo chocante. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de redenção e propósito. Deixe seu like se você também foi tocado pelo ato de Arthur e pela revelação de Alzira Monteiro. Compartilhe este vídeo para que
mais pessoas mergulhem nesta trama de destino, dinheiro e o verdadeiro valor da humanidade. Comente abaixo, o que você acha que Arthur vai decidir? Ele vai abrir mão de tudo pelo bem maior? Capítulo 4. A dúvida e o fio inesperado do destino. A revelação de Alzira Monteiro no saguão do aeroporto chocou Arthur. Seu mundo, construído sob a previsibilidade dos números e a solidez do capital, desmoronou diante da verdade de um destino traçado por um gesto simples. O envelope em suas mãos pesava mais do que qualquer contrato bilionário que ele já houvesse assinado. Dentro, a carta manuscrita de Alzira detalhava sua visão para a fundação, não apenas filantropia, mas uma missão de vida, dedicada a jovens negros e pobres, a pessoas como aquelas que ele sempre evitou, a um mundo que ele mal conhecia. O contrato de doação de ações, assinado e irrevogável, representava uma fortuna capaz de mudar o país, mas que vinha com uma condição: Arthur deveria liderá-la. A dúvida o assaltou. Seu império tecnológico, a Valença Tech, era sua vida, sua identidade, o fruto de décadas de frieza e ambição. Recomeçar como líder de uma missão humanitária significava abrir mão de tudo que ele conhecia, de sua zona de conforto, de seu poder. Seria um salto no escuro, uma redefinição completa de sua existência. Ricardo Dantas, o pai de Otávio, o magnata que Arthur conhecia, e que simbolizava a elite que ele agora questionava se a conexão com roteiros anteriores estivera ativa, representava o caminho que ele estava prestes a abandonar. No meio de sua turbulência interna, um pequeno detalhe na carta de Alzira chamou sua atenção. Ela mencionava que, em sua juventude, havia sido inspirada por uma professora notável em uma comunidade carente, uma mulher que dedicava sua vida à educação, e que, por ironia do destino, havia sido esquecida pela sociedade. O nome da professora? Maria. Ricardo sentiu um arrepio. Aquele nome o remetia a uma mendiga sábia que ele havia encontrado em sua própria jornada de redenção se a conexão dos roteiros estiver ativa. Uma mulher com olhos que carregavam a dor, e a história de 1000 vidas. Seria a mesma Maria? O destino parecia tecer fios inesperados, conectando seu passado, presente e futuro de formas que ele jamais imaginaria. Capítulo 5. O encontro da sabedoria e a prova de sacrifício. Impulsionado pela dúvida sobre a identidade de Maria, a professora, e pela grandiosidade do desafio de Alzira, Arthur iniciou uma investigação discreta. Longe dos métodos corporativos, ele buscou informações em comunidades carentes, em arquivos antigos de escolas e centros comunitários. Ele, o homem que sempre controlou redes de dados, estava agora em busca de uma verdade humana, escondida em um passado de simplicidade. Foi em um pequeno centro de acolhimento na periferia que ele encontrou Maria, uma senhora negra, com as mãos calejadas pelo tempo, e um olhar sereno que irradiava sabedoria, a mesma que ele havia visto antes, em sua jornada de redenção. Ela era a mesma professora que havia inspirado Alzira Monteiro. Arthur se aproximou de Maria, não como um milionário, mas como um homem buscando respostas. Ele confessou a ela sua queda, o dilema da fundação de Alzira, e a promessa de uma nova vida. Maria ouviu com atenção, seus olhos profundos lendo a alma de Arthur. Ela falou sobre a Alzira de sua juventude, uma aluna brilhante e cheia de compaixão, que sonhava em mudar o mundo. E então, ela olhou para Arthur com uma intensidade que o desarmou. Você quer liderar uma fundação para os pobres, meu filho? Para os negros, para os esquecidos. Você sabe o que é a pobreza? Você sabe o que é ser ignorado? Seu coração está pronto para isso? O questionamento de Maria foi um teste. Arthur, o homem que sempre evitou qualquer sacrifício pessoal, sentiu-se desafiado. Ele sabia que a fundação de Alzira exigiria mais do que dinheiro, exigiria sua alma. Maria o convidou a passar um dia na comunidade, sem seu nome, sem seus privilégios, apenas como um voluntário. Arthur aceitou. Ele passou horas servindo refeições, ouvindo histórias de dor e resiliência, e sentindo o peso da invisibilidade que ele havia ajudado a perpetuar. Ele viu a fome de perto, a desesperança nos olhos das crianças, mas também a força da união e a dignidade que resistia à adversidade. Aquele dia foi a prova de sacrifício que ele precisava, mostrando-lhe que o caminho da redenção era árduo, mas libertador. Capítulo 6. O caminho da humildade e alma do projetou. A experiência de Arthur na comunidade ao lado de Maria foi transformadora.
Ele sentiu uma conexão profunda com aquele mundo que antes desprezava. A frase de Jonas, o mendigo sábio, ecoou em sua mente: a vida é uma equação que vocês ricos ainda não aprenderam a resolver, dividir. Arthur percebeu que a fundação de Alzira não era apenas sobre caridade, era sobre a verdade, sobre a justiça social, sobre a reparação de um sistema desigual que ele, indiretamente, havia ajudado a construir. De volta ao seu mundo, Arthur tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Em uma coletiva de imprensa convocada às pressas, ele chocou o país. Anunciou que estava se afastando de seu império tecnológico, a Valença Tech, e que aceitava o desafio de Alzira Monteiro, de liderar a Fundação Alzira Monteiro, Caminhos para a Dignidade. Ele não se limitou a um anúncio. Ricardo confessou publicamente sua frieza passada, sua ambição cega e a forma como havia ignorado a humanidade dos de baixo. Ele falou sobre o encontro com a senhora no avião, sobre o aprendizado com Maria e a sabedoria das ruas. Sua voz, antes controlada, agora ressoava com uma humildade e uma paixão que ninguém esperava. A Valença Tech, que era o símbolo de seu poder, seria reestruturada para apoiar projetos de tecnologia social para a fundação. Arthur não estava apenas doando sua fortuna, estava doando sua vida, sua mente e seu coração. A notícia sua transformação viralizou globalmente, chocando a elite e inspirando milhões. A Fundação Alzira Monteiro Caminhos para a Dignidade, liderada por Arthur, se tornou um farol de esperança, um projeto que prometia mudar o mundo, e a ele mesmo, para sempre. O Cliffhanger era a promessa de uma revolução, onde o luxo daria lugar à dignidade, e a frieza, a compaixão. Um gesto de gentileza mudou o destino de um milionário. Arthur Valença está em uma jornada de redenção que pode abalar o mundo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de transformação e propósito. Deixe seu like se você também está impressionado com a decisão de Arthur e acredita no poder da compaixão. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama de destino, humildade e o verdadeiro valor da humanidade. Comente abaixo o que você acha que Arthur vai enfrentar. Ao liderar a fundação, ele conseguirá mudar o mundo e a si mesmo? O Assento da Dignidade, capítulo 7, os primeiros passos e o eco do julgamentosa decisão de Arthur Valença de abandonar seu império tecnológico pela Fundação Alzira Monteiro, Caminhos para a Dignidade, reverberou como um trovão na alta sociedade. De repente, o homem que movia bilhões de dólares estava nas manchetes por trocar o luxo pela filantropia, gerando um misto de admiração e ceticismo. Seus antigos sócios o consideraram um lunático, a família Montes, exceto Alzira. O via com desconfiança, e a imprensa debatia a autenticidade de sua conversão. Arthur, porém, estava imune aos julgamentos externos. Sua batalha era interna, contra os próprios preconceitos e a arrogância que o haviam definido. Seus primeiros dias como líder da fundação foram um choque cultural. Ele, acostumado às salas de reunião climatizadas e decisões frias, estava agora em comunidades carentes, com o cheiro de suor e a poeira das ruas. Suas mãos, antes acostumadas a canetas de ouro, agora seguravam pás e martelos, ajudando na construção de moradias. Ele trabalhou lado a lado com Maria, a ex-professora que a vida havia relegado às ruas, mas que transbordava sabedoria. Maria, com seu olhar penetrante, o ensinava sobre a dignidade do trabalho manual, a resiliência dos oprimidos e a verdadeira riqueza que se encontra na união. Ainda em sua jornada de humildade, Arthur teve um encontro marcante com Jonas, o mendigo sábio que o havia salvado com sua frase sobre dividir a vida se a conexão com roteiros anteriores estiver ativa. Jonas, com seu olhar sereno, reconheceu a transformação em Arthur. Ele se tornou um confidente, um guia espiritual para o milionário, ensinando-o sobre a liberdade de não ter nada e a riqueza de se conectar verdadeiramente com o próximo. Arthur percebeu que a fundação não era apenas sobre doações, mas sobre a cura das almas, a dele inclusive. Capítulo 8. A luz nos olhos e a luta contra as sombras com Arthur no comando. A Fundação Alzira Monteiro, Caminhos para a Dignidade, começou a ganhar uma nova força. Os projetos de inclusão social e educação para jovens negros e pobres floresciam.
Arthur usava sua inteligência e sua nova empatia para otimizar os recursos, mas, principalmente, para humanizar cada ação. Ele não estava apenas doando dinheiro, estava doando sua presença, sua escuta, sua capacidade de ver o valor em cada indivíduo. Ele buscou os pais de Lara, a jovem cujo projeto de startup havia sido roubado se a conexão com roteiros anteriores estiver ativa, oferecendo-lhes apoio, e a promessa de que a fundação honraria a memória de sua filha, investindo em jovens talentos que um dia foram como ela. No entanto, a luz que a fundação irradiava atraiu também sombras. Um antigo inimigo da elite, um grupo de empresários corruptos, que Arthur havia combatido no passado em suas negociações, via sua nova vida como uma fraqueza. Liderados por Fernando Dantas, primo de Otávio, de um roteiro anterior, eles começaram a orquestrar uma campanha de difamação contra Arthur e a fundação, tentando manchar sua reputação e derrubar o projeto. Acusavam-no de desviar fundos, de usar a caridade como fachada para a lavagem de dinheiro, e de ser um hipócrita que só buscava limpar sua imagem. Arthur sentiu a fúria, a tentação de voltar aos velhos hábitos, de usar seu poder para esmagá-los. Era imensa, mas ele olhou para os olhos cheios de esperança de Leonel, o menino negro que vendia papelão, e que a fundação agora apoiava. Ele olhou para a dignidade de Dona Neide, a vizinha grávida, ambos de roteiros anteriores, e para a sabedoria de Maria. Ele não podia trair a eles, nem a Alzira. Ele sabia que a batalha não era mais sobre poder, mas sobre a verdade e a dignidade. O impacto da fundação, que antes era apenas um sonho de Alzira, tornava-se uma realidade palpável. E Ricardo estava disposto a protegê-lo a qualquer custo. Capítulo 9. O Tribunal da Verdade e o sacrifício final. A campanha de difamação de Fernando Dantas intensificou-se, transformando a vida de Arthur em um circo midiático. Acusações infundadas eram lançadas diariamente, e a pressão sobre a fundação era imensa. Ele se viu forçado a ir a um tribunal, não para defender sua fortuna, mas para defender sua alma e a reputação da fundação. Seu nome, antes reverenciado no mundo corporativo, agora era jogado na lama, e a sociedade, cética, se perguntava se sua redenção era apenas uma farsa. No tribunal, Arthur se recusou a usar táticas de manipulação ou a comprar testemunhas. Ele confessou abertamente seus erros do passado, sua frieza, sua arrogância, a forma como havia contribuído para o mundo desigual que ele agora tentava consertar. Ele falou sobre o encontro com Alzira no avião, sobre o aprendizado com Maria e Jonas, sobre a esperança que Leonel lhe deu. Ele apresentou provas irrefutáveis dos crimes de Fernando Dantas, usando sua inteligência para desmascarar a conspiração. O testemunho de Arthur não foi o de um milionário se defendendo, mas o de um homem quebrado, buscando a verdade. A comunidade, liderada por Maria e Leonel, organizou uma vigília de apoio a Arthur e a fundação em frente ao tribunal. Cânticos e orações enchiam o ar, e as palavras de solidariedade ecoavam. A irmã Cecília, se a conexão com roteiros anteriores estiver ativa, que havia acompanhado a jornada de Ricardo, também estava lá, oferecendo seu apoio silencioso. O julgamento se tornou um divisor de águas, não apenas para Arthur, mas para a sociedade. Era uma batalha entre a verdade e a mentira, entre a compaixão e a ganância. E o veredito, que estava prestes a ser anunciado, selaria não apenas o destino de Arthur, mas o de centenas de vidas que a fundação prometia transformar. Capítulo 10. O veredito do coração e o legado da dignidade. O silêncio no tribunal era quase palpável, enquanto o juiz lia o veredito. A tensão era imensa. Arthur, com o coração batendo forte, mas com uma serenidade que ele jamais pensou possuir, esperava o resultado. Não era mais sobre ele, mas sobre o legado de Alzira, o futuro de Leonel, a dignidade de Maria e Dona Neide. A esperança de todas as vidas que a fundação prometia tocar. Fernando Dantas, pálido e derrotado, esperava a sua condenação. O juiz anunciou a vitória de Arthur. Todas as acusações contra ele foram derrubadas, e Fernando Dantas foi condenado por fraude e difamação, seu império desmoronando publicamente. A Fundação Alzira Monteiro Caminhos para a Dignidade foi inocentada, e teve sua integridade reafirmada. A notícia explodiu na mídia, com manchetes celebrando a vitória da verdade e da compaixão sobre a ganância e a mentira. Arthur não estava apenas reabilitado. Ele era um herói,
um símbolo de redenção global. A primeira coisa que Arthur fez após o veredito foi ir até a comunidade. A praça estava em festa, com Maria, Leonel, Dona Neide e centenas de pessoas celebrando a vitória. Arthur, com lágrimas nos olhos, subiu ao palco. Ele não fez um discurso. Ele abraçou Maria, depois Leonel, depois Dona Neide. Aquele abraço foi o perdão que ele tanto buscava. Ele anunciou que a Fundação Alzira Monteiro seria agora o propósito de sua vida, e que ele dedicaria cada dia a construir um mundo onde a dignidade não fosse um privilégio, mas um direito. A pergunta que ecoou no evento, quem realmente tem mais valor, quem joga lama, ou quem oferece mãos limpas, havia sido respondida. E Arthur Valença, o milionário que um dia foi frio e arrogante, havia encontrado seu verdadeiro tesouro, a paz de sua alma. Arthur Valença enfrentou um julgamento que abalou o mundo. A verdade e a compaixão triunfaram. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga inspiradora de justiça, redenção e um legado que transforma vidas. Deixe seu like se você acredita que a verdade sempre prevalece e que a compaixão é a maior força. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas se inspirem na jornada de Arthur e na vitória da Fundação Alzira Monteiro. Comente abaixo, qual a sua maior lição com o veredito de Arthur? Você acredita que ele encontrou a paz que tanto buscava? Capítulo 11. A nova riqueza e o legado que floresceu com a absolvição de Arthur e a condenação de Fernando Dantas. A Fundação Alzira Monteiro Caminhos para a Dignidade floresceu, tornando-se um farol de esperança e um modelo de transformação social. Arthur Valença, antes um bilionário recluso, agora era o líder de uma revolução humanitária. Sua fortuna, um instrumento para a justiça. Ele dedicou cada grama de sua energia à fundação, trabalhando lado a lado com Maria, a ex-professora, e Leonel, o menino que vendia papelão. A sabedoria das ruas se unia à inteligência corporativa de Arthur, criando projetos que realmente tocavam as vidas dos esquecidos. A Valença Tech, sua antiga empresa, que ele havia reestruturado, tornou-se um pilar de apoio, desenvolvendo tecnologias sociais para a fundação, aplicativos para acesso à saúde, plataformas de educação à distância para jovens de comunidades carentes e sistemas de energia limpa, foram alguns dos projetos que ganharam vida, sob a nova liderança de Arthur e a supervisão técnica de David, o jovem engenheiro que ele havia prejudicado no passado, e que agora era um parceiro dedicado. David, cuja própria redenção se entrelaçava com a de Arthur, usava seu talento para construir um futuro mais justo, honrando a memória de Lara se a conexão com outros roteiros estiver ativa, que havia sido vítima da ambição cega. Jonas, o mendigo sábio que iniciou a transformação de Arthur, permaneceu na calçada, seu santuário. Ele era o conselheiro silencioso da fundação, o lembrete constante de que a verdadeira sabedoria não está nos livros, mas na experiência de vida. Arthur o visitava regularmente, não como benfeitor, mas como aluno, buscando sua orientação. A Fundação Alzira Monteiro se tornou a prova viva da frase de Jonas: a vida é uma equação que vocês ricos ainda não aprenderam a resolver, dividir. E Arthur, ao dividir sua fortuna e sua vida, descobria uma riqueza que o dinheiro jamais poderia comprar. Capítulo 12. A voz da esperança e o confronto com o passado. A história de Arthur Valença, o milionário que perdeu tudo para encontrar sua alma, ecoou em todo o mundo. A Fundação Alzira Monteiro Caminhos para a Dignidade era citada em jornais, telejornais e redes sociais, como um exemplo de que a compaixão e a verdade podem transformar o mundo. Arthur, antes um recluso, tornou-se um orador requisitado, palestrando em conferências internacionais. Ele não falava sobre lucros, mas sobre a importância da humildade, da empatia e da justiça social. Sua voz, antes controlada, agora ressoava com uma paixão que silenciava a todos, inspirando milhares a buscarem seus próprios caminhos de redenção. No entanto, a nova vida de Arthur e o sucesso da fundação trouxeram um confronto final e inesperado. Ricardo Dantas, o pai de Otávio, e o magnata que um dia foi o inimigo de Arthur, conectando com o roteiro, a equação da vida, observava a transformação de seu antigo rival, com fúria e descrença. Ricardo Dantas, que havia construído seu império sobre a ganância e o controle, via a dedicação de Arthur à filantropia como uma traição à elite, uma fraqueza que manchava o nome da alta sociedade. Ele havia perdido seu filho, Otávio,
para essa loucura de compaixão, e não suportava ver Arthur Valença prosperar. Ricardo Dantas confrontou Arthur publicamente, acusando-o de ser um hipócrita, de usar a fundação para limpar sua imagem, e de destruir o legado de poder da Valença Tech. A cena, capturada pela mídia, era a colisão de dois mundos, a velha guarda da elite contra a nova era da filantropia consciente. Arthur, no entanto, não recuou. Ele encarou Ricardo Dantas com a serenidade que havia aprendido nas ruas. Ele falou da herança de injustiça que ele próprio havia carregado, dos crimes ocultos que manchavam fortunas, e dos rostos que Ricardo Dantas havia ignorado. Foi um acerto de contas final, não apenas entre dois homens, mas entre duas filosofias de vida: a ganância versus a compaixão, a aparência versus a verdade. Capítulo 13. O legado do perdão e a herança rejeitada. Ao confronto público entre Arthur e Ricardo Dantas foi um divisor de águas. Arthur, armado com a verdade e a paz de sua nova vida, expôs as práticas antiéticas que haviam caracterizado seu próprio império e o de Ricardo Dantas. A notícia abalou o mundo corporativo. Ricardo Dantas, finalmente desmascarado, viu o restante de seu império desmoronar sob o peso de suas próprias transgressões e da condenação pública. A sociedade, que antes o reverenciava, agora o via com desprezo. O poder que ele tanto prezava se esvaiu, e ele se viu sozinho, abandonado por todos que ele havia manipulado. Apesar da dor de expor seu antigo rival e mentor, Arthur sentiu uma profunda libertação. A Fundação Alzira Monteiro Caminhos para a Dignidade recebeu uma onda sem precedentes de apoio e doações. A Valença Tech, antes um símbolo de ambição, foi transformada em uma empresa modelo de responsabilidade social, dedicada a criar soluções para comunidades desfavorecidas. O legado de Arthur não seria o de um bilionário implacável, mas o de um homem que teve a coragem de quebrar o ciclo de injustiça de seu próprio passado e construir um novo caminho, baseado na verdade e na reparação. O perdão veio de lugares inesperados. Os pais de Lara, a jovem cujo projeto havia sido roubado, e a família de Mariana, a mulher que sofreu o abandono conectando aos roteiros anteriores, procuraram Arthur. Eles viram a sinceridade em sua transformação, e ofereceram não a absolvição, mas a aceitação. Arthur, com lágrimas nos olhos, ofereceu sua vida para honrar a memória de Lara, e para apoiar Mariana e sua família. O perdão, ele compreendeu, não era um ato único, mas um processo contínuo de cura e serviço, um ciclo que se perpetuava através das mãos limpas que ele agora oferecia. Capítulo 14. O preço da liberdade e a equação resolvida. Há anos se passaram. Arthur Valença, agora com cabelos grisalhos, era um homem feliz e realizado, embora vivesse uma vida simples, longe do luxo de seu passado. Sua fortuna, transformada em impacto social, havia mudado milhares de vidas. A Fundação Alzira Monteiro Caminhos para a Dignidade era um sucesso global, e Arthur, junto com Maria, Leonel, Dona Neide e David, eram seus pilares. Ele havia encontrado a liberdade não na ausência de responsabilidades, mas na escolha de servir, de dividir, de multiplicar o amor e a dignidade. Jonas, o mendigo sábio, permaneceu na calçada, seu santuário. Ele era a alma da fundação, o lembrete constante de que a verdadeira sabedoria não está nos livros, mas na experiência, e que a maior riqueza está na dignidade humana. Arthur o visitava regularmente, não como benfeitor, mas como aluno, buscando sua orientação e compartilhando as histórias de sucesso da fundação. Os dois, o ex-bilionário e o mendigo, eram a prova viva de que a vida, quando vivida com propósito, pode resolver a mais complexa das equações, a de dividir para multiplicar. A história termina com Arthur, já idoso, sentado na calçada onde tudo começou, no mesmo lugar onde Jonas lhe deu sua única refeição, e a frase que mudou sua vida. Ele sorri, um sorriso sereno, e com um pedaço de giz, escreve no chão: a vida é uma equação que todos nós podemos resolver. Amor, dignidade, serviço, redenção. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado sua alma, sua família, não de sangue, mas de coração e um propósito que transcendia qualquer fortuna. Capítulo 15. O legado infinito e o eco da sabedoria. O legado de Arthur Valença e da Fundação Alzira Monteiro Caminhos para a Dignidade transcendeu sua própria existência. A fundação continuou a prosperar sob a liderança de David E.
Leonel, que, inspirados por Maria e Jonas, se tornaram figuras proeminentes na luta por justiça social. A Valença Tech, outrora um símbolo de ganância, era agora uma empresa ética, desenvolvendo tecnologias para o bem comum, provando que o talento pode ser usado para curar, não para destruir. A história de Arthur e Alzira, e a sabedoria de Jonas, tornaram-se um mito moderno, uma fábula urbana contada de geração em geração. Eles eram a prova de que a humildade pode derrubar a arrogância, que o perdão pode curar as feridas mais profundas, e que a verdadeira riqueza não se mede em bilhões, mas na capacidade de dividir. A pergunta que ecoou no início da jornada de Arthur, ela merece chegar com dignidade, e a frase de Jonas, a vida é uma equação que vocês ricos ainda não aprenderam a resolver, dividir, agora eram máximas universais, lições que a humanidade estava começando a aprender. A última cena do roteiro é um cemitério tranquilo, onde a lápide de Alzira repousa, simples e sem sobrenome, como ela viveu no final. Ao lado, uma pequena placa com o nome de Jonas, o mendigo sábio. Em um dia ensolarado, crianças de diferentes etnias e origens, com sorrisos brilhantes, colocam flores sobre os túmulos. Elas não conhecem os famosos, mas conhecem suas histórias. Elas cantam, em uníssono, uma música que Leonel compôs, e que se tornou o hino da fundação. Divida, e a vida vai multiplicar. O amor é a fórmula para a alma se curar. A história de Arthur é um legado infinito, um testamento do poder transformador de um simples ato de dignidade e do perdão que multiplica. Chegamos ao fim desta emocionante jornada de redenção e propósito. Se você foi tocado pela história de Arthur e Alzira, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras sobre superação e o verdadeiro valor da vida. Deixe seu like se você acredita que a compaixão e a verdade podem transformar o mundo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa e reflitam sobre suas próprias equações da vida. Comente abaixo qual a maior lição que esta história trouxe para a sua vida. Você acredita que Arthur finalmente encontrou a paz e a verdadeira dignidade?